Olá, eu me chamo Luana Cardoso dos Santos, sou bolsista PIBIC e aluna de Iniciação Científica do Laboratório de Isótopos Estáveis da UFBA, e venho por meio desse vídeo apresentar um projeto que é intitulado como Variação Isotópica da Matéria Orgânica em áreas sob influência da carcinicultura na Baía de Todos os Santos, que foi desenvolvido sob a orientação do professor Dr. José Roberto Bispo de Souza e da tutora Sara Ferreira Boaventura. A Baía de Todos os Santos, ela contém ecossistemas que são considerados vitais e é também um importante centro de criação de camarões, que é uma prática denominada como carcinicultura. Mas apesar de desempenhar um papel importante no desenvolvimento econômico dessas regiões litorâneas, a prática da carcinicultura, ela gera descargas de efluentes que podem estar associados a variações isotópicas da matéria orgânica. Então, nessa problemática, destaca-se que os estudos que envolvem isótopos estáveis, eles estão sendo realizados com o intuito de analisar o cultivo dos camarões, uma vez que esses isótopos, como os do carbono, durante a decomposição da matéria orgânica com o tempo, eles podem sofrer fracionamento isotópico e resulta em uma mudança na razão entre os isótopos mais leves e os mais pesados. Então, considerando essa temática, o trabalho em específico ele visa determinar os valores de ΔC13 em amostras de sedimento, camarão e ração de um tanque de atividade de carcinicultura da região de Salinas de Margarida, na Baía de Todos os Santos. A metodologia desse trabalho se baseou inicialmente na coleta das amostras de sedimento, camarão e ração associadas à prática de carcinicultura em um tanque, sendo que, para os sedimentos em específico, houve a coleta em duas faixas diferentes de profundidade, sendo a de 0 a 10 centímetros e a B de 10 a 20 centímetros, e em seguida elas foram conduzidas ao Alepetro, que é o Laboratório de Excelência em Geoquímica da UFBA, para serem submetidas a alguns processos, como resfriamento, liofilização e homogeneização para as amostras de camarão e ração, e o sedimento que passou também por essas etapas, mas também foi submetido a descarbonatação e peneiração. E essas amostras, posteriormente, elas foram encapsuladas com massas que variaram de 0,5 a 1 miligrama para as amostras de camarão em ração e 10 a 15 miligramas para as amostras de sedimento, conforme a literatura que foi adotada na pesquisa. E após esse encapsulamento, as amostras elas foram conduzidas ao LISE, que é o Laboratório de Isótopos Estáveis da UFBA, para determinação de teores de ΔC13. Isso com auxílio do espectrômetro de massas de razão isotópica, que é um analisador elementar. É importante salientar que os valores de ΔC13 eles são frequentemente negativos, uma vez que eles representam a razão entre os isótopos estáveis do carbono, C13 e C12, em uma amostra comparada com um padrão de referência. Então, pela maioria das amostras biológicas e ambientais terem menos C13 em comparação ao padrão de referência, isso dá como resultado uma razão isotópica mais baixa, portanto, um valor negativo. Como resultado dessa pesquisa, para as amostras de sedimento, foram obtidos teores médios de ΔC13 na faixa de menos 23 per mil, com desvio de 1,3 per mil para a profundidade A e 0,64 per mil para a profundidade B. Para as amostras de camarão, houve análise de forma separada, ou seja, foi analisado o camarão inteiro, a cabeça e a casca, onde foram obtidos teores médios de ΔC13 na faixa de menos 21 a menos 23 per mil, com desvio padrão de 0,06 per mil para o camarão inteiro, 0,13 per mil para a cabeça e 0,05 per mil para a casca dos camarões que foram analisados. Já para a amostra de ração, foi obtido um teor médio de menos 24,75 per mil, com desvio de 0,10 per mil. Como discussão dos resultados obtidos, é notório que para as amostras de sedimento, houve a composição isotópica relativamente constante, uma vez que os teores médios eles foram de aproximadamente menos 23 per mil para ambas as profundidades. Contudo, o desvio padrão ele foi superior na profundidade mais rasa. Isso sugere que essa profundidade apresenta uma maior variabilidade da composição isotópica. Considerando as amostras dos camarões, a variação observada entre a cabeça, a casca e o corpo inteiro pode estar associada a diferentes mecanismos metabólicos que afetam a fração isotópica durante a assimilação e decomposição de carbono nas diferentes estruturas do camarão. E o desvio padrão menor para o camarão inteiro e também para a casca pode indicar uma maior consistência na composição isotópica nas partes que foram analisadas. Se tratando da ração, o teor médio de menos 24,75 per mil e desvio de 0,10 per mil indica que a composição isotópica é bastante homogênea para a ração que foi analisada. Mediante o que foi apresentado, verifica-se que a análise de ΔC13 ela se mostra como uma ferramenta valiosa para entender o impacto da carcinicultura no meio ambiente. E esse projeto em específico visa seguir com os estudos associados aos isótopos do carbono, bem como a isótopos de outros elementos, em matrizes que estejam associadas à criação de camarão na região da Baía de Todos os Santos. Essas foram algumas das principais referências utilizadas na pesquisa. Agradeço à UFBA, ao Laboratório de Isótopos Estáveis, ao PIBIC e ao Alepetro pelo suporte com o desenvolvimento dessa pesquisa e a todos vocês pela atenção. Muito obrigada!